Que legal. Então vamos falar desde o do comecinho, assim, nessa ordem mesmo, porque além de atletas, né, vocês já jogaram pela seleção, vocês se conhecem há muito tempo. Muito. Né? Como que começou assim? Como que o vôlei entrou na vida de vocês? Eu comecei a jogar no Mackenzie de Belo Horizonte, ela no Minas. A Fabi é 2 anos mais nova que eu. E quando você é infantil, ali agora chama de sub-15, né? Nem sei, mudou a nomenclatura. 2 anos faz muita diferença. Então, quando ela começou a jogar no Minas, eu lembro que ela ainda era banco, muito alta, muito descoordenada eu também era, eu sou até hoje, ela não. E muito bochechuda, assim, só que ela assustava, porque ela era muito alta mesmo. Você tem quanto, Fabi? Desculpa. Eu tenho 1,93. 1,93 e... 1,86. Só pra contextualizar, viu, gente? A gente 1,58 e vamos nessa. Mas ela conta com tênis. Não, vem não. Eu quero crescer e ela quer diminuir, entendeu? Mas aí a gente jogava contra, aí depois eu fui pro Minas, no adulto já. Eu era juvenil, mas já fui participar do adulto, e foi quando a gente se encontrou, 2001, acho. Ah, de fato, só nesse... 2001, que ela com 15, 16 e eu com 17 para 18, assim. É que, na verdade, quando eu comecei a jogar, eu comecei 13 para 14. E você? 13 para 14, também. Mas 2 anos mais velha, né? Tá. Uhum. E aí as coisas pra mim aconteceram muito rápido, porque primeiro que eu não queria jogar vôlei. Eu não queria ser jogadora de vôlei. Eu queria ser modelo. Eu queria ser modelo. Então, a minha mãe começou a assustar, porque eu já tinha 1,85 com 13 anos. E aí minha mãe falou, tá acontecendo alguma coisa com a minha filha, eu vou levar ela no médico, porque ela tá ficando mais alta do que eu, então eu vou levar ela no médico. Aí o médico falou, coloca ela pra fazer esporte. Como a minha mãe gostava muito do vôlei, a minha mãe falou assim, então vamos colocar ela no vôlei. Mas eu ia chorando, que eu não queria de jeito nenhum. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a aprender a jogar voleibol, e foi quando realmente eu comecei a gostar. Então, só que as coisas aconteceram muito rápido, porque eu comecei de 13 para 14, aí com 15, 16 eu já subi. E eu fui pro Minas pro adulto. Muito rápido. Foi muito rápido. Aí foi ali que a gente seja, se você conectou. descobriu um talento. A minha mãe. Mas ali fazendo, praticando, você descobriu que tinha um talento. Exatamente. Caramba. Mas Pela altura. foi difícil assim no começo? Tipo, vou só fazer. Ela só se apaixonou depois que me conheceu. Voleibol, entendeu? É porque, assim, pra ser bem sincera, acho que a dificuldade no início, eu venho de uma família mais simples, então o deslocamento que eu tinha era, eu morava em Santa Luzia, que é uma cidade interior, e eu jogava e treinava em Belo Horizonte. Então, ali dava mais ou menos quase 2 horas para poder chegar para começar a treinar. Então, eu ia de manhã, aí eu tinha que ficar lá descansando no clube, na cadeira, onde dava, para treinar à tarde. Não. E aí, às vezes, a minha mãe ia comigo, aí tinha um trajeto que a gente tinha que subir a pé para poder chegar. Então, acho que esse início, para mim, foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo que eu via toda a dedicação do meu pai, que ele trabalhava, meu pai é motorista de ônibus, então ele queria ver o filho realizando o sonho. Então, eu falava, não, eu vou fazer isso dar certo, porque, se Deus quiser, eu quero mudar a vida dos meus pais. Então, foi aí que, realmente, eu vi que aquilo ali era uma chance que eu tinha de fazer a minha história, de fazer a história da minha família, de mudar a situação que a gente tinha ali. Então, foi quando, realmente, as pessoas falavam assim, você tem noção onde você pode chegar? Você pode ser a melhor do mundo, depende de você. Você precisa treinar, você precisa jogar. Com 14, 15 anos, você já escutava isso? Já escutava isso. Então, foi onde realmente eu me dedicava, porque eu via minha mãe sentada e falava assim, minha mãe tá ali, eu não posso decepcionar ninguém, não posso decepcionar minha família, então eu tenho que ir fazer o meu máximo. Então, eu sempre tive isso no início. Então, graças a Deus, e acredito também essa dedicação de fazer as coisas dar certo, acho que foi rápido, assim. A gente fala muito que tem que ter um propósito, né, para realmente se dedicar, e o propósito dela era os pais. E eu conheço muito, né, do Carmo e o Vital, né, eles são, assim, fofos, a gente acompanha tudo. Depois que o pai dela se aposentou, né, acompanham tudo até hoje. É muito legal de ver, muito. Que delícia. E nessa época você, tipo, abandonou a vontade de ser modelo? Não. Acho que era uma coisa que ela já sabe tudo, né? Eu amo amizade. Não, na verdade, era uma coisa que eu tinha, assim... Porque, assim, eu era muito magra e muito alta. E aí, quando eu passeava com a minha mãe no shopping, a gente, naquela época, recebia muito aqueles cartãozinhos, né? Pra fazer book, né? Exatamente. E aí, eu ficava doida. Eu falava, ai, mãe, me leva. Mas só que naquela época, tinha aquele receio, né? E aí, minha mãe falava, como que eu vou deixar minha filha ir por esse caminho? Eu não vou estar perto. Como que vai ser? Minha filha é muito nova. Aí minha mãe falou, não, filha, vamos tentar o vôlei. Se não der, você vai. Então, eu fiquei muito com isso na minha cabeça. Então, eu sempre, quando dava para desfilar ou assistir alguma coisa, eu tentava participar.
Era Olha muito só. legal. Ela fez foto com a Naomi Campbell. Eu lembro que ela brincava minha quando era paixão. novinha. Lembra que antigamente não tinha muita internet nos hotéis, né, gente? A gente pegou todas as épocas. E quando começou a ter internet, assim, tinha que pagar. Então, a gente colocava um roteador de Wi-Fi num quarto para todo mundo ficar no corredor pegando para a gente dividir, né? Aí a gente colocava o nome de Fabi Campbell. Lembra disso? Ela adorava. E depois ela tirou foto. Que ano que você tirou foto com a Naomi? Que você fez aquele lá? Ai, foi, sei lá, mais ou menos 2016. por aí. Mais ou menos. Mas como que foi esse encontro? Então, eu sempre acredito, não sei se vocês já ouviram falar, que a gente sempre está perto das pessoas que a gente sempre tem o sonho e a vontade De conhecer de ele. conhecer. Não sei explicar direito, mas eu já ouvi essa frase. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. E aí, bem na época, quando iniciou esse negócio de Instagram, essas coisas, me mandaram uma mensagem que ela ia estar vindo para o Brasil para poder fazer uma campanha na revista Vogue. E eles estavam escolhendo algumas personalidades para poder tirar foto com ela. E aí, eles me fizeram esse convite. Assim. Do nada. Do nada. E na hora que eu li, eu falei, não, isso aqui deve ser fake. Eu não tô acreditando nisso, não é possível. E ela falou assim, não, você pode vir e tal. E aí eu lembro que eu pegava meu celular, tipo, eu tremia, assim. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, você não acredita o que eu vou fazer e tal. Ah, você tá brincando comigo, é mentira e tal. E aí foi quando eu fiz essa revista da Vogue, que eu fiz algumas fotos com ela. E pra mim foi um momento muito marcante. Porque na hora que eu conheci ela, muitas pessoas, né, que são nossos fãs, às vezes tem uma reação que a gente não entende. Às vezes começa a chorar. E aí você fala assim, gente, o que tá acontecendo? Por que você tá chorando? E aí, quando eu cheguei perto dela, eu tive esse mesmo sentimento. Você entendeu? Eu entendi o que o fã, às vezes, sente pela gente. E aí, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar, assim, aí eu... Meu Deus, eu tô vendo ela. E eu fiquei parada, assim, e ela foi incrível, porque ela fala um pouquinho de espanhol. E aí, foi, assim, incrível, inesquecível. Ela veio, tirou foto, ela abraçou. E aí, pra mim, foi um momento que eu vou guardar sempre, assim, na E memória. pra Vogue, né? Ou seja, o sonho de Exatamente. modelo também deu uma... Deu pra realizar também, Deu né? pra realizar. Aí depois eu fiz alguns desfiles, fiz um na São Paulo Fashion Week também. E o ano passado, retrasado, eu ainda fiz um desfile ainda. Ai, que Olha. tudo. E já que a tua mãe foi esse anjo, né, na tua vida de te botar no vôlei, como que ela se sentiu naquele momento que viu que você tava indo e que realmente ia acontecer o que você queria, que era mudar a vida deles, assim? Na verdade, no início a gente não tinha noção, porque eu não acompanhava muito o esporte. Quem era fanático era o meu irmão, que jogava basquete, então meu irmão assistia, era enlouquecido pelo basquete. E naquela época a gente era muito simples, então não tinha noção de salário, quanto a gente podia ganhar, a gente não tinha noção de nada. Realmente a minha mãe foi assim, é o sonho dela, é o desejo, eu vou fazer de tudo que eu posso para ela conseguir realizar. Então, acho que naquele momento, a minha mãe comenta até hoje, acho que foi um alívio, porque, querendo ou não, era uma responsabilidade dela, porque a gente teve que abandonar um pouco a escola, e aí depois eu tive que dar um jeito de tentar ali no supletivo de terminar. E se desse errado, vamos embora, vamos trabalhar para ver o que aconteceu, o que será que a minha filha ia ser. E o meu irmão também foi a mesma coisa. O meu irmão também, eles, né, foram no sonho do meu irmão, e meu irmão foi para os Estados Unidos também para jogar. Basquete. Basquete também. Então Então foi os Ela dois. fez universidade nos Estados Unidos, né? Ganhou bolsa lá por causa do basquete. E hoje casado lá com o filho lá e tudo. Ele tem quanto de altura? Tu é maior que ele ou é menor? Eu sou menor, meu irmão tem 2,5. E seus pais são altos? São, meu pai é do meu tamanho, a minha mãe é a mais baixinha, que a gente chama ela de baixinha, tem 80. E a gente é o quê? Só pra gente saber. É legal relembrar o início, né? Eu também eu fui criada pela minha avó, né? Desde os 3 anos, eu e meu irmão tinha 1, eu tinha 3, minha avó que pegou. E eu tive sempre o apoio da minha avó, igual ela teve dos pais dela, da minha avó, que ia em todos os jogos, acompanhava. E eu lembro exatamente do meu início, assim, em Belo Horizonte. Eu já morava em frente ao Minas, que é o clube que ela começou a jogar, apesar de eu ter começado a jogar no Mackenzie. E o Minas foi campeão brasileiro de vôlei. Essa história é muito viva na minha cabeça. Em 93, o primeiro título, assim, no feminino. E quando você é campeã, você desfila no Corpo de Bombeiros, né? Ai, sim. Aí tava aquela euforia. Meu prédio da minha avó em frente mesmo, assim, ao Minas. Aquele barulho, euforia. Aí a gente olha para a janela, a gente vê o caminhão do Corpo de Bombeiros, o tanto de torcida em volta e elas desfilando. A minha avó, nessa hora, ela pegou na minha mão e falou, filho, um dia eu vou te ver lá. Isso eu tinha 11 anos, eu jogava vôlei no colégio. Eu ainda não jogava no Mackenzie, muito menos no Minas. E quando ela falou isso, gente, aquilo mudou minha vida. Eu comecei a querer ser campeã para subir em cima do caminhão de Corpo de Bombeiros.
Lógico que com o passar dos anos você vai... Eu falei, eu não sabia a grandeza do esporte também. Minha família nunca foi uma família que acompanhava muito esporte. Eu entrei no vôlei por causa de altura, não tão alta igual ela, mas eu era muito alta, muito tímida, descoordenada, então esporte para ajudar essas coisas. Ainda Ó o bullying. Eu amo. Mas depois, quando comecei a jogar Mackenzie com 13 anos, assisti minha primeira Olimpíada em 96, com 13, que o vôlei foi medalha de bronze. E naquela hora eu falei, gente, eu quero ser campeã olímpica, é isso que eu quero na minha vida. Aí conseguimos, né, Fabi? Cara, que demais. E antes de você jogar no Mackenzie, enfim, você já jogava então na escola? Jogava na vôlei. escola. Mas era... Eu não. Você não? Ela não. Não. Ela jogou handball, acho, não jogou? joguei um pouquinho de handball. É. Ah, mas era tipo numa educação física ou era... Começou na educação física. Meu colégio começou a ter muitas jogadoras de vôlei. Eles começaram a dar bolsa num certo momento, que era ali perto do Minas, do Mackenzie. Aí começou a dar bolsa. Então começou a disputar campeonatos escolares. Ah, que legal. Aí eu comecei por lá e o técnico do meu colégio que me levou para o Mackenzie. Aí ele falou, não, vamos para lá que eu acho que você tem futuro e sei lá o quê. Aí... Todo mundo te queria no time, né? Eu imagino a turma assim, não, ela no meu time, aquela no meu time. Não, quando começa a ficar bom Olimpíadas escolares, quando começa a ficar bom, todo mundo quer, né? Exatamente. Então você não jogava vôlei. Eu corria do vôlei. Você realmente conheceu naquele momento? Naquele momento. Eu falo pra todo mundo que me ensinaram a jogar vôlei. É o único esporte que eu falo assim, Fabi, sabe jogar o quê? Vôlei. Porque me ensinaram a jogar vôlei, literalmente. Porque foi engraçado, porque quando eu cheguei pra fazer o teste, era uma peneira. E tinha muita gente, tinha muita menina assim. Peneira é tipo... Quando tem vários jogadores, assim, várias meninas, né, jogadores, ou meninos que vão para um clube e eles vão escolher, sei lá, Exatamente. 8, sei lá. Os quem olheiros, escolhe. tem olheiro lá Isso. que fica... Tá. Na verdade, assim, o clube abre uma oportunidade e aí vai várias meninas fazer o teste. Então, eles escolhem algumas meninas para poder fazer parte desse clube. E aí, eles me chamaram para poder fazer o teste. Quando eu cheguei lá, eu não fiz o teste. Eles falaram assim, ó, isso era um sábado. Falaram assim, ó, na segunda-feira, falaram para minha mãe, traz a carteirinha dela, a identidade, que a gente já vai conversar e tal. Então, eu não fiz o teste por conta da minha altura. Então, eu já passei... Você passou direto. Porque era bem mais alta que todo mundo. Imagina, 13 anos, 85. Então, quando a minha primeira técnica, Yara Ribas, ela olhou pra mim e falou assim, não, na segunda-feira já pode trazer ela aqui pra ela começar a treinar. E aí a minha mãe ainda, eu lembro que na época ela falou assim, mas a minha filha não sabe fazer nada. E realmente eu não sabia dar toque, eu não sabia movimento de toque, manchete, o que tinha que fazer, andar. E aí essa técnica, ela me ensinou tudo. Tudo, literalmente tudo, até andar. Porque eu andava, eu tropeçava. E aí, graças a Deus, eu tenho a facilidade de pegar rápido. Então, isso ajudou bastante. Então foi uma construção até você realmente amar o esporte. Foi uma construção. Aprender e amar junto, assim. E eu treinava sozinha, então eu fiquei uns 5 meses, mais ou menos, assim, treinando sozinha. E aí, depois disso, eu já juntei junto com as meninas. E logo depois teve a convocação da Seleção Mineira. Depois a convocação da Seleção Brasileira de base. E tudo vocês Não, juntas, na né? base a gente não ficou junto, porque ela é 2 anos mais nova. Minha seleção, Ah, é. eu sou 83. A minha seleção brasileira era 82 e a dela era 84. Isso. Então a gente jogava contra no Mackenzie, mas a gente realmente ficou amiga quando eu fui pro Minas, que a gente jogou junto no adulto já. Que foi 2000, 2001, 2000, eu não lembro, gente. É muito tempo atrás. Você se apaixonou pelo voleibol no Eu sou dia... apaixonada pelo vôlei, gente. A Fabi não é tão apaixonada igual eu, não. Verdade ou não? Eu realmente amo. É verdade, ela sabe disso. Ela fala assim, nunca vi gostar tanto disso igual você. Tanto que eu continuo de alguma maneira. Aposentei, não sou mais atleta, mas continuo envolvida. E assim, eu falo que foi a minha primeira grande paixão foi o vôlei, que eu amo. Eu falo assim, todo mundo sempre me pergunta, você sente falta de jogar? Eu falo, gente, vou sentir pro resto da minha vida. Entendeu? Por isso que eu prefiro não jogar. Para jogar, para ser mais ou menos, que aí eu falo, quando eu era boa, o povo não ganhava de mim. Agora que eu não treino, o povo quer jogar para ganhar, eu falo, não. Não, aí Tem não, minhas amigas não. querendo jogar, a família, sei lá o que. Eu falo, gente, não existe jogar para diversão para eu perder. Mas você se apaixonou no momento que você viu ali a sua avó falando com você. Ali do eu queria ser bombeiro. campeã. Ali era de já vôlei. campeã. Ou seja, já tinha Aí se comecei a apaixonado. jogar no Mackenzie, convocado para a seleção mineira. Eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida, pro resto da vida. Me Mas apaixonei você mesmo. era tipo. Ou você Eu já... não era muito boa, tá? Tá. Eu comecei, eu acho que as mais altas não são as melhores. Normalmente as mais baixas são as melhores, porque já são mais coordenadinhas. Mais baixa, tipo, quanto, assim, estamos falando? É que porque tem gente que, quando tá assim, com 13, 14 anos, já tem a altura que fica, né? Que, tipo, tem uns 65, só que fica pra sempre com 65. Sim. Eu não lembro a altura que eu tinha, mas vamos supor que eu tinha uns 75, mas eu não lembro mesmo. E eu cresci, então assim, mas eu lembro que eu perdi, como fala, eu vou falar, não sei se vocês vão entender, perdi o tempo da bola, que eu saltava, a bola ainda não chegava em mim, e todo mundo já não fazia isso. Então, mas assim, eu também evolui rápido, então
Eu cheguei no Mackenzie ainda não era uma das melhores, ali estava até na mais das piores, só que assim, em 4 meses já estava em uma das melhores. Entendeu? Treino ali. E como que era a questão de treino? Era todos os dias, tinha horário certinho? Porque vocês falaram da escola até, né? Que atrapalhou os estudos. Como que foi isso? A vida de atleta é uma rotina muito intensa. E principalmente quando você está no adulto, você treina de manhã, você treina à tarde, às vezes é final de semana, às vezes é folga, é feriado, a gente não tem isso. Então, é todos os dias. E aí, normalmente, você treina pela manhã, que é a parte física, junto com bola, que aí são alguns treinos individuais. Então, às vezes é um toque, a manchete, a levantadora, a central ou a passadora, né? Vai fazer esse treino individual. Você descansa e à tarde você volta para o coletivo. Então, a nossa rotina sempre mais ou menos vai ser essa, não foge muito, né? Isso desde a... É na base, assim, teoricamente a gente treina só um período, mas é o que ela falou, no caso dela, ela morava longe do colégio, ela teve que começar a perder aula. Eu comecei a faltar aula por causa de seleção mineira, e você pega muito nova, e às vezes a gente ficava... Hoje eu acho que mudou isso, eu lembro que eu bati muito nessa tecla, tipo, volta de 2012, que eu falei assim, é impossível jogadoras, meninas de 13, 14 anos perderem tanto tempo de aula. Eu falei, isso aconteceu comigo, e se você pegar assim... é a minoria que vai virar profissional. E das que viram profissional, é a minoria que vai ter um salário que vai dar uma condição boa, entendeu? E você parar de estudar, abandonar ali cedo, às vezes na 5ª série tinha gente que parava de estudar, entendeu? É um risco, né? É um risco Exatamente. enorme. Porque normalmente quando você pega ou seleção mineira, ou paulista, ou seleção, você fica em um alojamento. Então você fica ali em treinamento. Na nossa época era o quê? Uns 8 meses, mais ou A menos. seleção mineira eu acho que era 3 meses, mas a seleção brasileira, aí você juntava com a seleção brasileira de base, já dava mais tempo ainda. Agora então, eu realmente sei... tinha meninas que moravam longe, eu, por exemplo, então você ficava ali só na concentração. Então você, infelizmente, você abandona os estudos. E na nossa época de seleção brasileira de base, não tinha aula. Hoje, em Saquarema, tem aula para as meninas que estão lá da seleção brasileira de base. Legal. Que não pode. Eu achava um absurdo. A gente realmente perdia. Meu colégio, como era um colégio que incentivava esporte, e inclusive dava muitas bolsas, ele abonava minhas faltas. Teoricamente, você pode abonar 30 por ano. Ele abonava, às vezes, 90, entendeu? Então, eu consegui terminar o 3º ano. Mas, assim, isso é uma coisa que o Brasil está muito atrasado. Se comparar com os Estados Unidos, com países da Europa, todas terminam universidade, entendeu? Todas não, mas, assim, 70%. A gente aqui é a minoria que consegue fazer. Hoje tem ensino à distância, que talvez você consiga conciliar. Se você não está numa seleção brasileira, se estiver jogando só por clube, mas mesmo assim é muito difícil. Cara, imagina. Eu imagino demais. E é muito louco, porque a vida do atleta também, assim como, sei lá, de artistas, assim, começam muito cedo e tal, tanto os estudos ficam meio de lado, quanto a vida também é aquela vida normal, social, de adolescente, de festa e tal. Aquilo ali vira a família de vocês e o mundo de vocês, né? É um momento bem difícil, porque a Sheila também, a gente é muito família. Então, eu acho que você tá longe, e às vezes é entender isso mesmo, né? Que a gente tá ali correndo atrás de um sonho. Então, às vezes você viu um amigo indo, festinha de 15 anos, ou uma festa, e a gente não podia ir. Eu fui em uma de 15 anos. Caramba! Que era da irmã, da minha cunhada, irmã do meu namorado. Fui só em uma, mas nenhuma realmente não dava. Não dava. É a opção que você faz, né? Sim. Mas exatamente. Pesava ali, tipo... Ai, será que... Eu falo assim, certo. E a Fabi, acho que por isso que a gente deu também, que a gente sempre foi muito certinha nesse ponto, assim, entendeu? De não beber, porque tem atletas que bebem, que fumam, que fazem tudo isso. A gente sempre foi muito... regradinhas. Entendeu? Então, assim, desde cedo a gente abriu mão de muita coisa, mas valeu a pena? Lógico que valeu. Eu não vou mentir que eu acho que essa minha ficha caiu depois. Acho que, sei lá, quando eu tinha uns 24, 26, porque aí você quer namorar, você quer ter uma coisa firme, aí você vê os amigos, você quer sair também, você quer curtir, e aí você fala... Aí você começa a sair com os amigos, você vê que você tá um pouco atrasada. Você fala, gente, mas já era pra eu ter passado por isso. Mas só que a gente não viveu essa fase. Não tem algumas vivências, né? Então, assim, tem coisas que eu tenho experiências de vida e tem coisas que eu falo, nossa, mas espera aí, eu tô um pouquinho atrasada nisso. Então, acho que essa ficha caiu um pouquinho depois. No momento, acho que você tá ali no calor, você quer fazer dar certo, você quer chegar, você quer realizar o sonho, aí você vai. Mas depois a ficha cai, você... a gente não vai, tipo assim, casamento de primos, de família, formatura do meu irmão, assim, a gente perde por mil eventos. Mas a galera já acostuma também, né? A Sheila não vai, não, a Fabi não pode. É assim, né? Acostuma, mas sempre tem aqueles que chamam ainda. Olha, quer tentar te convencer. Eu vou falar de uma coisa triste, mas o primeiro enterro que eu fui velório foi da minha avó esse ano. Eu nunca estive nem nos enterros da minha família, pós de viagem. Eu nunca fui, gente.
Foi primeiro, foi da minha avó. E chega um momento que a disciplina, porque é uma vida muito regrada e uma disciplina extrema, assim, eu imagino, né? Na vida de um atleta. Tem um momento que essa disciplina às vezes cansa um pouco, de tipo, ai, gente, quero ter horário hoje não. E é isso aí, sabe? Você acha? Eu tenho certeza. Cansa muito. Não, cansa, porque exatamente, acho que a Sheila falou, a gente sempre foi muito certinha. Então, horário de dormir, de comer, de alimentar, tudo. E aí, eu tenho dia que eu falo assim, gente, não quero, eu quero dormir mais tarde, eu quero comer o que eu quiser. Ia ficar falando até meia-noite, eu dormia, deixava ela falando sozinha. Então, chega uma hora que cansa, porque são anos que você tá ali batendo né, o mesmo martelo, fazendo a mesma coisa, na disciplina. Chega uma hora que você tá exausta, não quero mais. Eu tô, sei lá, desculpa a palavra, mas tô de saco cheio, não quero mais fazer isso, eu quero fazer outra coisa, eu quero sair, eu quero curtir. Às vezes, né, algumas meninas quero beber, eu quero ficar até mais tarde no meu pagode, que eu amo samba. Então, eu quero ficar no pagode. Então, a gente sempre tem uma hora que cansa, não tem jeito. Sim, imagina. Eu lembro que em 2016, que foi o ano que eu parei a primeira vez ali, eu tomei essa decisão em janeiro de 2016, eu tinha 32 anos. Teoricamente é nova. Hoje, as meninas que estavam na seleção na época com 25, 22 anos, ela fala assim, Sheila, você parou em 2016, quantos anos você tinha? Eu falei, 32. Nossa, que elas estão fazendo essa idade agora. Ela fala, nossa, você parou muito nova. Por quê? Porque eu cheguei nesse limite. Se eu não parasse, ela sabe. Eu lembro que eu estava em janeiro, né, com o meu ex-marido, e eu jogava na Turquia, e eu falei, não estou aguentando mais isso. Era ano de Olimpíada, né? Eu falei assim, e eu chorava. Eu acho que hoje, talvez eu seria diagnosticada com burnout, que naquela época eu não falava disso, entendeu? E, assim, eu lembro que em 2014, no Mundial, eu e você já começamos com o Zé Sério, né? Que a gente estava no nosso limite, que, assim, a gente tinha muita responsabilidade na seleção, porque a gente era referência para todas as jogadoras também. A gente tinha que cuidar de todo mundo, tudo que acontecia, o Zé vinha pra gente para falar, o Zé Roberto é o técnico. Então, tem uma hora que não dá, né? E a gente não tinha férias, gente. A gente ia... Era direto. Era clube, seleção, seleção, clube, clube, seleção, seleção, clube. Aí eu falei, eu preciso parar. Aí acabou que eu parei, aí eu lembro que o Breno, que é meu marido, falou assim, já que você vai parar, a gente tenta engravidar, né? Aí eu tentei engravidar, fiquei 3 anos parada nessa tentativa, perde, sei lá o quê. E depois voltei, aí começou a pandemia, aí parei. E joguei só esporadicamente, assim. Fui jogar uma liga de 5 semanas. Mas você parou num momento bom, assim, da tua carreira? Da minha carreira. Pra também não parar no momento que você não tá mais... Não, bom. Assim, se eu voltasse no tempo... Eu poderia. Eu poderia estar jogando até hoje, eu falo. De verdade, assim. Mas realmente, assim, talvez se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria parado. Eu teria, talvez, dado um tempo, falado assim, gente, talvez eu não jogue esse ano. Ou então, fecho mais tarde no clube. Que eu era uma jogadora muito visada, que todos os times queriam. Então, se eu falasse assim, eu quero chegar aí só em dezembro, os times topariam, entendeu? Eu ficaria de agosto até dezembro sem jogar ali, acabava a Olimpíada, ficaria. Mas eu não fiz isso, entendeu? Então, assim, hoje você fala, você me arrepende? Eu me arrependo porque eu tenho minhas filhas, eu amo demais, mas eu faria diferente. Eu talvez congelaria óvulos e estaria tentando engravidar agora, entendeu? Entendi. Planejaria mais essa parte da vida pessoal, que às vezes a vida profissional, ela atropela um pouco, né? Tá, e aí, em 2001, né? Eu acho que foi, gente, 2001, 2002, por aí. Foi, porque a gente... foi. Vocês jogaram no mesmo time qualquer? Minas. O Minas. Era MRV Minas na época. E aí vocês entravam juntas, assim, no jogo? Ou era banco? Como que era isso? Primeiro as duas banco, depois ela começou a jogar. Eu jogava no primeiro ano, entrava na inversão, depois ela começou a jogar. E como aí que depois era? saímos. A gente jogou no clube só essa época junto. Pouquinho, assim? 2 Eu anos. fiquei acho depois. Aí você ficou mais um lá, né? Eu fui pra Fiquei mais Itália. você foi pra Itália. Eu fui jogar na Itália. Fui com 20 anos pra Itália. Caralho. Eu saí da casa da minha avó pra Itália já, assim. É que, na verdade, quando a gente começou esses jogos aí pelo adulto, eu lembro que era banco, a Sheila, você já fazia inversão. Eu entrava Então, um ela pouco sempre mais. entrava um pouco mais. O que é inversão? Vamos lá, agora Eu vamos assisti deixar. sim, inversão, sim. É assim, ó. Num time tem 2 ponteiras, que são as jogadoras que passam, sabe quando saca? Sim. Tem 2 centrais, a Fabi era uma central. Tem uma levantadora e uma oposta. A oposta, leigamente, ataca, vamos dizer. O povo pensa que só ataca. Mentira, faz muita coisa. Mas vamos dizer assim, ataca. E fica na diagonal, levantadora e oposta. Elas cruzam assim. Aí tem os rodízios, é muito difícil explicar, gente. Tem rodízio. Mas quando a levantadora entra na rede, normalmente a levantadora é mais baixa, bloqueia pior, fica como atacante a menos na rede. Então é a hora que faz a inversão. Coloca uma atacante na rede e uma levantadora no fundo. Então você Aí ganha eu entrava na nesse rede. momento muito assim, entendeu? Nessas E pode... inversões. Uma vez por 7. Isso. Você já sabia que eu ia perguntar. Já tá acostumada, né, com essas perguntas. Entendi. E você, então, você Eu era... entrava nas inversões no começo e ela ainda não jogava. Aí, de repente, foi um jogo no Osasco. Foi um jogo do Osasco. A gente foi isso mesmo. Estava A gente jogando tava aqui em perdendo. Osasco, a gente estava perdendo. E aí a central estava jogando mal.
E aí o técnico olhou assim pra mim, ó, aquece que você vai entrar. Só que na equipe do Osasco estava jogando a Fernanda Venturini, que na época ela estava no auge da carreira dela. Eu olhei e falava, não, Deus, por favor, Deixa eu só deixa explicar. A entrar, Fernanda não. Venturini é uma levantadora que finta. Fintar é assim, que ela joga de central, então ela tem que bloquear em todas as posições da rede. E a levantadora, Tem que fazer quando é leitura da boa, levantadora. ela finta e ela não ia chegar, teoricamente, em nenhum bloqueio, entendeu? Porque eu estava entendi. fazendo a adaptação do juvenil para o adulto. Então, a velocidade da bola é outra. Quando você está no adulto, as jogadas são mais rápidas. Então, no juvenil é mais lento, até para você pegar a coordenação, tempo de ataque. Então, calma. Ela pegava a bola... E tentava, a levantadora, ela tem o papel de tentar fintar a central para ela nunca chegar a fazer bloqueio duplo. Então, Tá. esse é o papel da Pro levantadora. atacante ficar sozinha ali na rede pra atacar, entendeu? E a Fernanda Venturini, ela sempre foi É uma das melhores do mundo. não tem como Uau. falar. E aí eu lembro que ele olhou pra mim e falou, Fabi, aquece. Eu pensei, falei, não, pelo amor de Deus, não me põe nesse jogo, não. Só que a Central tava jogando muito mal. E aí eu lembro que nesse set, a gente tava 24 a 17, 18, 17, 18, sei lá. por aí. E ele falou, Fabi, vem. Acho que ele olhou e falou, já perdemos mesmo, deixa a Fabi entrar. Eu acho que foi até um pouquinho, tipo, 23 a 18, aí você entrou e rodou, que você foi pro saque, não foi? Isso, verdade. Aí eu fui Olha. pro... Memória, tá exatamente. vendo? E aí eu fui pro saque. Nisso, meu saque todo errado, eu comecei a fazer ponto. E aí- Direto de saque? Direto de saque. E aí a gente virou o set A gente ganhou de 7, e 26, a gente 24, ganhou assim. esse set. E eu Ganhou esse sacando. 7 e ganhou o jogo. E ganhamos o jogo. E eu lembro que a Elisângela ganhou, porque tem o troféuzinho de melhor jogadora da partida. E a Elisângela, a Lili, que era a oposta, ganhou e deu pra você. É, e Ai, deu que é, Cara, então tu fez 18 a 26 direto. Foi Nem direto teve... no foi saque. direto no meu saque. Ela fez ace, quebrou passe, aí bloqueio funcionou, É. então foi um tanto Teve de... defesa, enfim. E aí, depois disso, até o Té falou, não tem como eu deixar a Fabi no banco. E aí foi aí que eu comecei a jogar. Marcou esse jogo, então? Marcou. Ah, com certeza. Marcou com certeza. Se até eu, que não foi comigo, lembro assim, imagina. E Com você não certeza. tava... Você tava jogando? Eu entrava na inversão, ainda não jogava. Eu não era titular esse ano, no outro ano que eu fui. Ah, tá. Aí ela começou a ser titular, a partir daí não saiu mais. Né? Foi. Isso, foi. Ah, tá. E a inversão... Gente, eu tô tentando... A inversão, tipo, entra, joga aquela e já sai. É Entra, isso? faça as passagens da rede. Isso, Ah, passa... isso. Aí na hora que ela... Aí às vezes fica muito tempo, porque faz muito ponto. Aham. Às vezes vai bem rápido, É. mas E aí, normalmente... Aí Enquanto quando ela isso- chega no fundo, aí Troca. troca Ah, de aí, novo. às vezes assim, quando é um jogo que às vezes a outra oposta estava jogando mal, aí eu ficava o jogo inteiro, vamos dizer. Entendeu? Tá, e você é central. Isso, eu sou E central. você... Oposta. Vamos lá. O que seria a oposta? Tipo... A oposta é que a função da oposta é fazer ponto, vamos dizer assim. Atacar as É, bolas é. decisivas, atacar as bolas altas, na hora do pepino, assim, de maneira bem leiga, né, gente? Mas tem que ter um bom saque, Não, mas um bom obrigada. É bloqueio. assim que a gente entende, acho bem. É, Entendi. é. E assim, todos os jogadores têm que ser completas, assim, pra pegar um pouco de tudo. Pra conseguir Com bloquear, às Tem. vezes não... Ah, uma bola Tem. aqui, vou tentar subir. É tipo... O treino é completo, assim, pra completo. todos. É que uma Lógico que depende assim, da é. outra, né? Assim, a central vai treinar mais bloqueio, ataque, a ponteira vai treinar mais passe, defesa, mas todo mundo treina tudo. Entendi. E, gente, e líbero, assim? Onde... Líbero só leva porrada. Só leva uma porrada. Mas, o tempo inteiro. mas ela... Aí vocês poderiam ser líbero? Sim, eu era. Aí! Eu nem isso. Eu Tá queria até vendo? realmente... Eu jogava... Agora... Eu acho que você dá tá licença. traumatizada com isso. Eu jogava na faculdade pela PUC aqui em São Paulo, eu jogava. Ai, Eu treinava bastante, eu era só eu adorava me tacar no chão. Eu sério? adorava. Não, eu odeio defender, gente. Eu gostava de levar porrada, eu levava sempre as bolas eu na cara. Não. Eu não. Eu ficava levando porrada na cara, eu fugia às vezes da bola. E aí, tipo assim, pelo que eu já percebi, são sempre as mais baixinhas. Sim. Normalmente, sim. Por quê? Tem alguma explicação ou não? Então, entra mais naquilo que eu falei aqui no início, né? Acho que da agilidade, da habilidade, porque ela precisa comandar o fundo de quadra e varrer a quadra, que quando a gente fala varrer a quadra é defender, tudo subir. ali. Então ela precisa ser ligeirinha. Nós que somos mais altas, até abaixar, até defender, demora um tempo. Tipo a Fabizinha, né? Que é líbero durante anos da seleção, melhor do mundo aí na época, na nossa época, né? Ela começou como atacante, que na época que ela começou a jogar, ela é um pouco mais velha que eu ainda, né? Eu acho que sim. Então, eu acho que ela é 5 anos mais velha que a Fabi e 3 anos mais velha que eu. Então, quando ela jogava, ainda não existia líbero no comecinho da carreira dela. Ela chegou a jogar de ponteira. Aí, só que ela era baixa. 68, 67 ela tem? É, Eu acho que ela não chegou em 70, assim. mais ou menos isso. Aí ela foi logo para líbero, que era muito boa, e
E ficou por ali. Aí hoje, como já existe líbero, acho que nem lembro o ano que começou, mas quando eu comecei a jogar no Mackenzie já tinha, 98, 97. Ah, não era sempre? Não, antes, eu acho que foi 98 ou 97. É por aí. É que antes, assim, na minha geração, começou a vir muitas meninas altas. E aí foi quando começou a trocar isso. Então, começou a investir mais nas altas para poder jogar. E aí começou as mais As líberos baixas. entram no lugar das centrais. Quando a central vai pro Isso. fundo, Ah, tá. a líbero entra. Entendi. Aí A Libra não fica, então... ela fica o tempo inteiro. Ela só sai na hora que a central tá sacando. Tá. É tipo assim, é porque são duas centrais. É difícil É explicar. difícil, é. São duas centrais. Aí vai rodar as 3 posições da rede e essa aqui tá, vamos supor. Aqui é a 1. Gente, é muito difícil. 1, vamos lá, Fabi. 2, 3, 4, 5 e 6. Aí você roda. Então, a central que tá aqui, ela vai sair uma hora pro saque, que é aqui. E quando essa sai, a outra entra. Tá. Então ela saca, depois que ela sacar, ela sai e a líbero entra e faz as 3 posições do fundo dela. Entendi. Quando vai entrar na rede, a outra central tá saindo da rede. Aí a líbero entra na posição da outra central. Entendi. E aí tem que ser... Tem que ser desenhando para entender. Tem acho uma que ordem Tem. sempre que tem que seguir aquela ordem das Tem. meninas que estão. Por isso que Isso. às vezes vocês trocam, então, tipo, Sim. saca e vocês E trocam de troca. lugar, porque... Pra não dar erro de posição. Se trocar antes, o juiz pode apitar erro de posição, entendeu? Então a gente tem que esperar a bola sacar pra gente ir pra posição nossa original. Tipo, eu sou saída, eu fico do lado direito da rede. A central fica no centro. A ponteira fica do lado esquerdo da rede. Bom, uma aula, realmente. aula, né? não. Acabei de lembrar por que eu reprovei em educação física. Acabei de lembrar disso. Não, e eu tô Toda aula eu aqui- falava, prof, cólica hoje, hein? Aí Sempre uma ela desculpinha, né? Tá uma vergonha falar isso aqui na frente de vocês, mas eu já reprovei em educação física, você imagina? Eu tive Não, que fazer era- prova teórica, de tanto que eu não Educação gostava física era o que eu mais gostava. nunca nasci pro esporte, juro. Agora, quase nos 30, que eu tô, tipo, fazendo um beach tênis, só de brincadeira. Mas, poxa, a gente vai se descobrindo umas coisas Pois que... pois é. É. Agora, mais perguntinhas sobre isso, que eu tô amando tirar as dúvidas. Quando vocês ficam assim, ó, dando... As marcações. Isso aí eu vejo na marcações de TV, achei legal. jogadas. Eu acho demais. Ou é marcação de bloqueio. Tipo assim, eu vou fechar 2 e 1, ou bola. 2 é quando você vai fechar diagonal. Atacante do outro time, você vai fechar aquela bola que ela ataca em diagonal. 1 é quando você vai fechar a paralela. E isso aqui é quando você vai fechar a bola. Você tá na frente. Você vai ficar na frente da bola. E tem as marcações de ataque, que aí é muito pra central, né? Que a central vai puxar no ataque, que aí é chute meio. Normalmente essas marcações, nós centrais, a gente marca muito bloqueio ali, porque como a gente corre a rede inteira, Pra cima. ou que eu vou marcar mais a central, ou vou marcar mais a ponteira, ou a saída. Mas quem faz mais as marcações são as levantadoras, porque elas mudam, a gente muda de jogada o tempo inteiro. Ah, entendi. Então elas precisam estar o tempo inteiro nessa Chamando comunicação. as centrais, assim. Entendi. Então, é mais essas marcações, tudo é mais pra vocês, não é pra onde vocês vão sacar, por exemplo. Não, pra isso aí- sacar quem chama é o técnico. Isso, exatamente. Ah, é? É. Ou ele já deixa combinado antes do jogo, Tipo, né? você vai sacar nessa pessoa É. aqui. Porque a gente Ou faz na todo hora esse chama. estudo antes, né? Ah, A tem gente toda uma preparação. Exatamente, tem toda a preparação. A gente estuda adversário, vai ver o que a menina faz mais. Então a gente já vai pro jogo sabendo realmente o que você tem que fazer. Ah, isso é Olha. interessante. Não, é super importante conhecer o adversário, o jogador individualmente, fica muito mais fácil jogar contra. E dá pra lembrar assim na hora? Sim. Jogando? Tipo, Dá. essa daqui ela dá curta, tal. Sim. Dá. Não, e se você tá. esquecer, você pergunta a Alguém amiguinha já- do lado, mas Não, dá é. sim, porque é uma coisa que a gente estuda bastante. E aí você, como você vai jogando muito, você acaba lembrando, a Sheila faz mais isso, a Sheila faz mais aquilo. E como a gente também, nós somos estudadas, então a gente treina sair daquela situação. Porque você tem sabe essa, que, né? que o adversário vai fazer essa marcação para você. Então você já treina aquilo de sair fora. Jogada ensaiada. Exatamente, como para você não ser exemplo. marcada. É. Entendi. Tá, onde que a gente tava no que a gente Eu foi quero pra saber da aula? Itália. Ah, é? Eu fui pra Itália Ela com tinha 20 acabado anos. de falar isso, com 20 anos foi pra Itália. E o que a tua avó... Eu só pensei na tua avó nessa hora, imagina falar, Minha avó super eu vou pra apoiou. Itália. Não, mas ela super apoiou, porque minha avó, assim, desde que eu comecei a jogar vôlei, assim, eu falo até até no colégio, ela ia assistir, no Mackenzie assistir treino, tudo, assim. Aí, quando eu falei, vó, eu recebi proposta da Itália, e não foi nem uma decisão financeira na época, tá? Porque não é que eu era super famosa com 20 anos, eu não era a Sheila do vôlei. Eu me tornei a Sheila do vôlei depois da Itália, né? Aí, assim, foi uma decisão realmente, porque a Itália era o melhor voleibol do mundo, assim, onde estavam as melhores jogadoras do mundo. Então, e o time que eu fui não era nem um time super potência, ele se tornou, eu fiquei 4 anos no mesmo time, inclusive o Zé Roberto, que era o técnico da seleção, todo mundo acha que ele que me levou para a Itália, eu que levei ele pro meu time. Ah, ele virou técnico de lá? Ele foi para lá pro meu time ser Olha. técnico. E já A tinha gente- alguma brasileira lá jogando? Não, quando eu fui, na verdade tinha uma que jogava, mas ela não era titular, e assim, ela era com duplo passaporte, brasileira e italiana. Mas nunca foi conhecida aqui no Brasil. Ela era, tipo, uns 8 anos mais velha do que eu.
Mas quando o Zé foi, ele levou mais uma outra jogadora que era a Mari. Ele levou a Mari, aí ficou... Ele levou também um preparador físico. Então, ficamos 4 brasileiros no time. Mais a Jo, né, que era brasileira e italiana, 5. Caraca, vocês cresceram, então, o time ali. Aí a gente ganhou o italiano. Essa foi a tua virada de chave, assim, tipo... Ir pra Itália, eu acho que foi, com certeza. Eu também acho. Porque, assim, eu fui convocada para a Seleção Brasileira adulta em 2002. Só que a gente foi convocada porque as jogadoras, a gente fala mais velhas da época, que sou eu agora, né? Pediram dispensa, porque não queriam... O técnico estava lá na época, então eles convocaram as jogadoras da Seleção Juvenil. Eu era Seleção Juvenil em 2001. E eu fui uma dessas que veio na leva. Veio minha seleção inteira. Aí eu joguei 2002, 2003. Aí 2004 o Zé voltou, que é o ano da Olimpíada, e trouxe as meninas de novo. O Zé veio para... Voltou não, o Zé veio para a seleção e trouxe as jogadoras mais velhas. Eu não fui em 2004 para a Olimpíada de 2004, ela foi. Eu não fui. Foram 3 opostas, a Lili, a Mari e a Bia. Eu não fui. E eu fui para a Itália em 2004. E eu lembro, isso aqui é uma história bem legal. Quando eu fechei na Itália, porque a temporada acaba entre abril e maio, né? Temporada de clubes. E a de seleção começa logo depois. Aí acabou, passou umas 2 semanas, eu fechei no time na Itália. Aí o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei da época, a CBV, a Confederação Brasileira, tem que assinar uma carta de transferência. Tipo assim, autorizando a transferência para jogar no campeonato italiano, um turco ou qual que for. Na hora que ele foi fazer essa carta, ele falou, Sheila, eu não vou autorizar a sua ida para lá. Aí eu falei, me ligou para falar. Eu falei, não existe isso, eu vou, já fechei, já assinei contrato e eu vou para a Itália. Ele falou, não vou. Aí eu falei que ia. Ele falou, não, você vai vir aqui para o Rio, eu vou conversar com você na minha sala, que você não vai para a Itália. Aí, eu tinha 20 anos, eu ia fazer 21 naquele ano, mas eu tinha 20 ainda. Aí ele me chamou, fui para a sala dele. Aí ele deu 1000 motivos para eu não ir. Porque não vão te pagar, que tem times que não pagam, até no Brasil tem, né? Você pode ficar sem receber, Como assim, você não pode pagam, ser não pagam? banco. Não pagam, gente. Acontece isso no mundo inteiro. Acontece. Eu, infelizmente. graças a Deus, nunca aconteceu comigo, mas Mas acontece. eles falam um salário que você vai receber Às vezes não e dão não nada, pagam. gente. Mas Ou Até nem... no Brasil acontece isso, tá? É. infelizmente. É. Aí ele falou, você não vai... seu time é um time pequeno, não vai te pagar. Você vai ser banco, porque tinha oposta da seleção italiana nesse time. Que ela era novinha, estava começando, mas era oposta. Você não vai jogar. Aí falou várias coisas. Aí depois falou assim, e você é jogador de seleção brasileira? E esse ano foi o ano que eu não fui. O Zé não me convocou, né, em 2004. Aí eu falei assim, se eu fosse jogador de seleção brasileira, eu estaria indo para Atenas. Atenas foi. Para Atenas daqui a um mês. Eu não sou. Então eu vou para Itália. Aí ele falou assim... Aí ele falou assim, tá. Aí assinou transferência. Aí em 2008, quando ele ganhou a Olimpíada, da quadra, e depois ele falou assim, Sheila, quando você me peitou ali, com 20 anos, eu falei, essa aí vai ser boa. Pois é, né? Deve ter sido difícil, porque quando as pessoas falam não, você deve ficar na dúvida, né? Eu tinha Mas muita aí certeza do que eu A tua intuição queria. foi mais forte. E isso foi em 2000? 2004 que eu fui pra 2004, Itália. com 20 anos. É. Tá. E você, nessa época, você estava aonde? Eu estava na seleção que nessa convocação que ela não foi, eu fui a única convocada para essa geração que era das meninas mais velhas, que foi para a Olimpíada de Atenas em 2004. E Já aí eu fui com o Zé? já com o Zé Ela foi Roberto. com 19? 18? 19? 18 ou 19. É. E aí eu fui como a terceira central. Que aí já foi o meu primeiro jogo olímpico. E foi a tua virada de chave daí dessa vez ou não? Antes já tinha... É porque, na verdade, assim, a minha história nesse iniciozinho é diferente da Sheila. Porque a minha virada realmente foi esse jogo contra o Osasco. Porque ali eu fiquei de titular e continuei. Então, depois dali, eu já peguei a seleção. Abriu várias portas. Exatamente. Fui para a seleção, fui para Atenas e tudo mais. A Sheila ainda, ela jogou muito bem o Mundial. Lembra? Mundial de 2002? Isso. É, porque o Mundial de 2000... você não tava, né? Não tava. Em 2002, que foi o primeiro ano que eu fui pra seleção, eu era banco ali na seleção, mas eu entrei e terminei o Mundial titular. E realmente eu apareci antes na seleção do que no clube. Meu caminho clube, foi o contrário, entendeu? No clube a Sheila entrava, saía. E aí, em 2002, ela jogou muito bem. Só que ela não foi para 2003. 2004. 2003 para Não, Atenas. 2004. Exatamente, desculpa. Para 2004. E aí foi quando ela foi para Itália e quando ela voltou não tinha quem entrasse no lugar dela, entendeu? E você Então voltou quando? E aí eu já juntei com ela. Pra jogar no Brasil em 2008. Mas assim, seleção brasileira desde 2000, né? O ano seguinte da Olimpíada ali eu já tava... Porque você jogava e vinha pra jogar a seleção. É assim, por isso que eu falo que não tem folga, não tem férias. Porque acaba a temporada maio, se apresenta na seleção em maio. Tinha de vez que eu chegava domingo da Itália, segunda eu estava em Saquarema, que é o centro de treinamento da seleção. Caramba.
Gente. É sem parar. Sem parar. Sem Emendava um E campeonato como no é que outro. fica o psicológico nisso tudo, assim? De ganhar e perder, ganhar e perder. Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Será que eu tô bem? Será que eu tô mal? Como fica? Tem um preparo? Hoje em dia fala um pouco mais disso, né? Na nossa época, não. Eu acho que a gente aprendeu na fazenda mesmo, assim. Porque 2004, nessa geração de antes, que foi uma geração que abriu muitas portas pra gente, mas por causa da derrota de Atenas para a Rússia, ali na semifinal, ficou marcado como uma geração amarelona, né? Porque, assim, como as mulheres não conseguem vencer nada importante. E a gente pegou isso e a gente ganhou. Eu lembro que o ano de 2005, que foi o ano da renovação de novo, tinha tido em 2002 e voltou em 2005, a gente ganhou tudo em 2005, né? Assim, a gente ganhou 5 campeonatos, porque a gente disputou pela seleção, a gente ganhou. Aí, em 2006, a gente começou ganhando tudo de novo e perdemos o Mundial para a Rússia, final de 15-13, 15-12, eu não sei. Aí voltou de novo amarelonas. E assim, falavam assim, não tinha rede social, tudo bem, mas essa imprensa era dentro da seleção, a gente escutava de todo mundo que nós éramos amarelonas. E aquilo eu acho que a gente foi realmente ficando forte na base da pancada mesmo, de tanto escutar, entendeu? Mas isso era comparado a quê, assim? Era pela seleção masculina? Era isso? A seleção masculina ganhava, já tinha ganhado... Era uma geração muito forte, a seleção masculina. Então, eles vinham ganhando tudo. Então, eles sempre estavam em primeiro, estavam ganhando. Então, eles viam um grupo muito forte. E aí, a gente todo mundo comparava a gente com o masculino. Eles ganharam o Mundial de 2000, porque assim, no vôlei tem, teoricamente, 2 campeonatos que valem mais. Que é o Mundial, que equivale à Copa do Mundo, é no mesmo ano da Copa do Mundo, e a Olimpíada. No vôlei até mais Olimpíada do que Mundial, né? Mas os dois são de 4 em 4 anos. Então, em 2002, o masculino já ganhou o Mundial, em 2004 ganhou a Olimpíada, e a gente não, entendeu? Aí veio esse negócio de amarelona. E tava ganhando da Rússia de 2-0 na semifinal, de Atenas, e ganhando de 24-19. Para fechar, ganhar de 3-0, perdeu a semifinal. Aí veio esse negócio da Rússia também, né? De amarelonas. A gente perdeu o Mundial em 2006 para a Rússia, amarelonas. Em 2007, a gente perde aqui no Maracanãzinho o Pan-Americano de 3-2 para Cuba. O Pan-Americano nunca foi muito valorizado, assim. Mas como era no Brasil, teve muita visibilidade. Então, voltou na Roja Amarelonas. Até que em 2008 a gente tinha certeza que a gente ia ser campeã, né? Acho que ninguém ia tirar esse título da gente. Vocês sentiam isso? Vocês estavam, tipo, muito preparadas? Acho que o sincronismo estava... surreal. Aquela coisa de se olhar uma na outra, assim, sabia que ia dar certo. Não tinha como dar errado. Eu acho que a nossa geração tinha uma coisa muito boa, é que todo mundo queria ser a melhor. E fazer melhor cada dia. Então, era uma disputa, uma competitividade dentro, mas boa, assim. Saudável, e, assim, e quem entrava correspondia e fazia a outra... E além... Opa, meus negócios e além ainda. Então, assim, era muito legal isso, assim. Por isso que eu acho que a gente conseguiu vencer, assim, 2 Olimpíadas e ficar muito tempo aí entre... vou falar, o Brasil figurou entre muitos anos entre os melhores do mundo. Até hoje mas, assim, nossa geração foi uma geração muito vencedora por causa disso, eu acho. E a gente se ajudava bastante. Acho que você comentou essa parte do psicológico. Realmente foi uma coisa que a gente aprendeu na marra. Mas aquele momento que tinha... Eu... falo que eu tive um momento muito difícil na seleção, onde eu quase entrei em depressão mesmo, assim, de cabelo cair. É porque ninguém diagnosticava isso. De cabelo cair. Quando foi 2000, não sei se foi 2007 ou 2008. Foi no ano da Olimpíada? Foi, não foi? 2008. Caraca. E de cabelo cair, de ficar chorando, e eu não entendia por quê, e a cheirinha ajudava. Então, assim, a gente sempre teve muito essa força. Mas, assim, você entrava numa deprê e saía também, você não sabe como. Não sei se é aquela coisa de ganhar, de é meu sonho, eu tô ali, eu preciso fazer dar certo. Mas era muito difícil, porque é muita pressão, né? E eu falo que quando a Fofão saiu, eu tive o papel de ser capitã. Então, eu fui capitã da seleção brasileira. E aquele ali, para mim, foi difícil no início, porque eu não falava muito. Eu tinha uma coisa que o técnico... eu tinha imagem do Zé Roberto como um pai. Então, eu sempre respeitei meu pai. E eu falava, como que eu vou responder ele? Como que... eu vou falar uma coisa e contra o que ele está falando. Então, eu tinha muita dificuldade. E, na época, a Fabizinha e a Sheila me ajudavam muito em relação a isso. Só que aquilo ali, para mim, era uma pressão muito grande, porque eu estava aprendendo e aí eu tinha que dar conta das meninas, eu tinha que dar conta do Zé com a comissão técnica. Uma responsabilidade ali, uma né? Uma responsabilidade muito grande. E sem contar a minha responsabilidade comigo mesma. Então... foram momentos, assim, bem intensos e a gente não tinha esse acompanhamento, a gente não tinha essa preparação. Não se falava disso, né? Você tinha que estar bem não só pra você, mas pra galera, assim, né? Exatamente. Se estivesse assistindo, né? Acho que começou a falar mais disso, do lado psicológico, de acompanhamento, depois de, agora, 2021, né? Da Simone Biles, que
que pediu para sair da Olimpíada, que era ginasta que ganhou tudo em 2016, sei lá quantas medalhas de ouro ela ganhou dos Estados Unidos. Em 2021 ela falou, não, tô bem de cabeça, e abandonou no meio da Olimpíada. Aí depois disso que começaram... Acho que criou um alerta, né? Em todo mundo. E como vocês veem a geração hoje que tem a idade que vocês tinham? Agora, assim, diferente. é muito diferente. É difícil comparar. Eu sempre falei isso, é difícil comparar. Tu fala assim, a Sheila é melhor, oposta da... É melhor que, sei lá, oposta de outra geração. Eu falo, gente, você não compara, porque você não compara o vôlei de antes com o vôlei de agora, igual não compara o vôlei da minha época com o vôlei que tá se tornando agora. E eu acho que a mesma coisa da nossa geração para essa agora, mas é diferente, entendeu? Hoje existem redes sociais muito mais fortes. Nossa época começou a existir, acho que em 2010, que começou o Twitter, se eu não me engano, mas ainda ninguém tinha. É que hoje você tem acesso fácil a tudo, né? Então, infelizmente, tudo que acontece, se você tem um jogo ruim, se você está num momento ruim, você vai lá entrar na internet, alguém vai estar falando mal, alguém vai estar indo contra, é uma obrigação. Você tem que estar jogando bem, você tem que estar assim. Então, é uma pressão muito grande. Na nossa época, pelo menos isso um pouco a gente conseguia... se Era livrar, imprensa, porque né? era imprensa, às vezes saía no jornal, eu não via às vezes o que saía, aquela folhinha no jornal. Página de internet, entendeu? Exatamente, e hoje não, hoje Fácil, né? é muito Existiam fácil. fóruns, eu acho, que Se antigamente você ficava não lê, cornetando, alguém não vai era? lá, se você não lê, alguém vai lá e fala, olha aqui, você viu que falaram de você? E assim, ainda tem um negócio hoje em dia que você faz um jogo bom, ela falou de jogo, você faz um jogo bom, você se torna melhor do mundo. Você faz um jogo ruim, você se torna pior do mundo. É Então assim, é uma né? montanha-russa gigantesca se você ficar acompanhando redes sociais. Então, ou você se blinda, que você não é melhor do mundo em um dia e também não é pior do mundo em um dia, entendeu? Entende isso, que às vezes eu acho que isso que é difícil delas entenderem. Ou a cabeça vai ficar nessa montanha-russa junto, entendeu? Parece que não tem paciência pro processo, né? Não entende que é um processo, né? Só vê aquele recorte e é isso. Ou é aquilo, né? Isso deve ser uma pressão gigantesca. Com certeza. E eu acho que entra uma pressão para tudo que é lado, né? Eu acho que nós, atletas, e a comissão técnica também. E aí o técnico já começa, a torcida já começa a xingar, aí pede para tirar o técnico, aí xinga o técnico porque ele não tirou a tal atleta. E aí, no momento, às vezes, sem ele perceber, ele acaba se envolvendo naquilo que as pessoas de fora estão falando. E antes não, antes era aquela coisa fechada, vamos fazer isso, vamos embora. Tipo, nada blindado, mudava. né? Hoje não. Já Hoje, cria-se a dúvida ali, né? Exatamente. Será que eles estão certos? Exatamente. E aí, hoje, eu não quero perder o meu emprego. Então, vou tirar a Sheila, porque a torcida está pedindo e eu estou bem com todo mundo. Pra não ser cancelado. De uma certa Exatamente. maneira é isso. né? Ai, que difícil. Não é difícil. Vamos falar agora de maternidade, Ai, que as duas são mamães. Desde quando, assim, vocês tinham um sonho, né, de ser mãe? Ela tinha. Eu não, Sério, né, desde Fabi? Não. criança? Eu Ela tinha. Desde novinha eu sempre falava que eu queria casar, que eu queria ser mãe, que eu queria minha casa cheia, que eu queria ter 3 filhos. Eu sempre falei isso a minha Faltam vida 2 inteira. ainda, hein? Faltam 2. Agora a gente vai pensar direitinho. Será que agora mudou? Dando uma repensada. Eu não tinha esse sonho de ser mãe, assim, não. Eu tinha sonho de jogar vôlei, gente. Realmente. Mas veio. Assim, eu acho que eu li com 32, 33, quando eu decidi parar, fui criando essa vontade, assim. E é muito gostoso, é a melhor coisa do mundo. Ai, É. gêmeas. Gêmeas. Ai, meu Deus. Uma loura e uma morena. É uma cara do pai e uma minha cara. Parece que foi encomendado. E você tem um menino? Eu tenho um menininho, que é o Azaf. Hoje ele tá com 2 aninhos. Ai, é novinho. É novinho. Quantos anos tem? bebezinho. 4. 4 anos. 4. E como que foi, assim, pra vocês no esporte? Vocês tiveram que... Você parou, né? Parei. É assim, hoje fala um pouco mais disso, mas assim, você não fecha um contrato. Se você até teve uma atleta que engravidou durante a temporada e o time parou de pagar ela. Em 2015. Acho que foi 2015. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Mas fora também é assim, tá? Inclusive, às vezes, no contrato, antigamente, tinha que se Meu ser... Deus. A gente sabe que isso, né, não só no esporte, a gente sabe que mais um dia a normal mulher- na nossa vida. Exatamente. Mais uma terça-feira nublada. Exatamente. A mulher sofre, é um olhar diferente, né? Mas acho que no esporte, porque precisa estar ali no movimento, acho que tem mais essa... Tem. Né, Eu lembro que em 2016, quando eu decidi parar, que eu falo que eu estava exausta, assim, mentalmente mesmo, aí eu falei, vou parar, depois da Olimpíada eu comecei a tentar engravidar, né? Aí teve um time que não parava de insistir para eu ir jogar lá, porque não tinha fechado em nenhum lugar, né? Mas a gente quer a Sheila, vem. A gente quer a Sheila. Eu falei assim, tá, fala com eles que eu vou, mas que eu tô tentando engravidar, para ver se eles vão querer. Eu falei, se eles toparem, se eu engravidar, não poder jogar a fase final e sei lá o quê, tá?
Na hora que falou isso, não quis mais. Caramba. E é complicado, porque... Pesado. É muito pesado. E é complicado porque, assim, eu sempre tive esse sonho, então eu me preparei para esse momento. E tem muitas meninas que acontece, como na vida de todo mundo, acontece de repente. Infelizmente, muitas ficam na mão, porque não tem ajuda, não tem o clube falar assim, ó, eu vou te dar, sei lá, vou te dar um valor X e eu quero a sua imagem, por exemplo. Zero possibilidade. Eles nem olham para você... E nada acontece. E às vezes você está no auge da sua carreira, aí você tem que parar para ser mãe e fica sem. Entendeu? É difícil. Porque hoje eu falo com todas as minhas amigas, congela óvulo. Eu falo com todas. Porque é um processo difícil. Porque aí você não precisa de parar com 32, 33, que você está no auge, 30, porque a mulher tem essa idade biológica e falam que até os 35 tem que congelar. Lógico que tem mães mais velhas, minha tia mesmo foi com 42, eu fui. Mas assim, até os 35, eu falo, até os 35 congela óvulo, aí a hora que você quiser parar, você para, né? Para não ter que correr com isso, né? Porque não tem apoio de time nenhum. E é complicado porque quando você volta, você tem que provar tudo novamente. Então, como é que foi para você voltar? Então, para mim, realmente foi muito difícil. Eu acho que tanto mentalmente, tanto fisicamente, porque quando você volta, você precisa provar. Seu salário abaixa. Então, eles não... Exatamente. Então, eles não acreditam em você da forma como... Ela parou como a melhor do mundo, aí volta como... Como... Ninguém. Vou usar essa palavra diretamente. Gente. E é uma coisa que você precisa ir provando ali. Depois que você voltou, teoricamente, você começa do zero. Então, você vai provando ali o tempo inteiro. E, para mim, foi um pouco difícil, porque eu não quis ter babá. Foi uma opção minha e do meu esposo. Então, eu estava junto com a Zaf, então eu ia treinar. Eu fui para a quadra já jogar com a Zaf, tinha 4 meses. Então, eu já estava na final da Paulista, já jogando. Então, assim, foi um desafio muito grande, porque a sua cabeça está de uma forma, mas seu corpo não obedece. E você está ali na quadra, você acha que é a Fabiana atrás, né? Um tempo atrás, mas realmente você tem essas dificuldades. Você está mais lenta, está pesada, até o abdômen firmar de novo, só uma luta. Então, assim, esse início para mim foi muito difícil. E, além disso, ter aquele sentimento, tipo assim, você faz tudo pelo voleibol, você faz tudo pelo seu país, e quando você mais precisa, você é colocada lá embaixo, você é desafiada novamente a provar o que você é. Ingrato, né? Total. Exatamente. E pra ser mãe, né? É tipo... Exatamente. Absurdo. Eu voltei em 2019. Foi. Eu voltei em 2019, até porque o técnico de seleção pediu para nós duas voltarmos para a seleção e tal, aí eu voltei. Aí eu voltei direto para a seleção, tipo, 3 anos parada direto para a seleção, aquela correria, depois clube, aí quando estava entrando em forma, pandemia. Gente, eu falei, não é para eu voltar, eu acho. Né? É um sinal que... Porque é difícil demais, gente, não é fácil. A volta é complicado. É difícil demais. Mas vocês pararam... Nossa, você já tinha parado, né? Em 2016. Então você engravidou, tudo ali. Mas você jogou grávida? Não, na verdade, Ela foi parou bem eu parei porque foi bem na época da pandemia. Eu estava no Japão, que eu fui disputar o campeonato lá. E no outro ano eu já ia ser Olimpíada. Então eu estava me preparando que talvez eu poderia, né, ter essa chance de novo de estar numa Olimpíada. Então eu estava nessa preparação. E eu e meu esposo, a gente já tinha combinado. Depois da Olimpíada eu vou engravidar de qualquer jeito. Eu não quero saber, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe. Só que aí a Olimpíada foi cancelada por conta da pandemia. Adiada. Foi adiada. E aí ela foi pro outro ano. Eu falei, eu não vou esperar 1 ano? De jeito nenhum, vou tentar ser mãe agora. Então, foi bem na época dessa pandemia. Que aí encaixou, aí logo depois eu já voltei. Entendi. E na pandemia vocês continuaram treinando, assim? Então, para mim foi... minhas filhas estavam com 1 ano, tinha 1 ano e 2 meses. Aí eu morava ali em frente ao Minas, apartamento, só que tudo fechado, gente. Assim, o clube não podia entrar criança, as praças em Belo Horizonte eles cercaram. E criança de 1 ano e 2 meses correndo. Eu falei, não vou ficar aqui em Belo Horizonte. Eu falei assim com minhas filhas. Foi por isso que eu decidi parar de novo, entendeu? Eu falei assim, não dá. Aí eu vim para o litoral norte de São Paulo, que eu tinha casa aqui. Eu falei, pelo menos... Aí eu pensei muito nelas, entendeu? Eu falei qualidade assim... de vida ali, né? Um pouco. Falei, senão, assim, além de me enlouquecer, porque elas iam enlouquecer, não ia tudo ficar ruim, entendeu? Aí foi uma decisão por causa disso que eu tomei, assim. Aí eu abri mão mesmo de Olimpíadas, outras coisas, assim, por causa dessa decisão. E você treinava tudo? Ou... Eu treinava mais em casa, assim, mas eu já estava grávida, né? Então, eu já ficava mais em casa mesmo, porque eu falei, eu quero ser mãe, eu quero curtir todos os momentos. Você respeitou esse momento, então? Respeitei. Então, curti a barriga, curti cada Foi fase. me visitar na praia. Ninguém sabia ainda que estava grávida, né? Só eu. Você contou primeiro pra ela, assim? Contei. Gente, que legal, né? Vocês são muito, tipo, amigas há muito tempo.
de Muito. trabalho, De né? tudo, De tudo. De compartilhar tristezas, alegrias, de tudo. Gente, tem algumas perguntinhas aqui, eu vou fazer para tentar fazer todas, mas Vamos. antes tem um superchat que é da Júlia Rocha. Meninas, amanhã tem uma entrevista que envolve um sonho muito importante. Me desejem sorte, por favor. PS, Bu, amei te encontrar no shopping hoje. Chamem mais meninas do vôlei. Eu fiz uma presença no shopping, aí ela, Bu, tudo bem? Nossa, eu tô, assim, muito feliz que elas vão hoje lá no pódio. Eu nunca assisto ao vivo, eu sempre assisto depois. Eu vou assistir ao que vivo legal. e vou mandar superchat. Eu falei, me fala o seu nome, Júlia. Aí eu, tá aqui, eu que legal. Júlia, um beijo. E ela é, assim, encantada. Ela não joga, mas ela assiste tudo, sabe? Ela Ai, vai, que acompanha legal. tudo, assim, do voleibol. Então, se vocês puderem desejar sorte pra ela. Júlia, sorte e um beijão. Vai dar tudo certo Vai também. dar tudo certo, já deu. Já deu, Ju. Ó, perguntaram aqui. Pergunta pra Sheila sobre a despedida. O último jogo que ela fez no set final. É. Eu vou guardar esse jogo para sempre, assim, na minha memória, porque foi muito emocionante. E minha avó faleceu esse ano, minha avó que foi minha mãe. Ela estava lá também, minha avó, minhas filhas, minhas melhores amigas. Ela viu o teu último jogo. Viu. Que lindo. Ela viu. E esse jogo, gente, de verdade, eu não ia fazer um jogo de despedida. A Keila, eu sempre agradeço a ela, que é a diretora do Minas. Ela ficou na minha cabeça, acho que uns 8 meses. Vamos fazer esse jogo, vamos. E ela foi atrás, o Minas, assim, foi atrás de patrocínio, disso e daquilo, e tudo, assim, e foi incrível, assim. Na quadra, quando a gente vai jogar, assim, sei lá, qualquer campeonato, eles põem o nome da cidade, os patrocínios. Estava escrito Superset Sheila Castro. Foi maravilhoso, assim, foi perfeito, assim. E assim, eu recebi muito, muito, muito amor. Eu lembro que um dos dirigentes ali falou assim comigo, assim, Sheila, o que você deixa para as pessoas é isso, por isso que você está recebendo isso. De tudo o que você ganhou, de medalhas, Olimpíadas, o que mais vale a pena é isso. E foi muito legal. Tinha gente da Argentina, do Peru. E assim, eu não sei 10 dias antes. Porque eu não... tinha que casar data de TV com a data de ginásio do Minas livre e ainda data de seleção, consegui algumas pessoas da seleção sair, porque o técnico da seleção foi, algumas jogadoras, para casar essas 3 coisas. Então, eu não sei 10 dias antes e mesmo assim, gente do Brasil inteiro. Que demais. Foi muito legal. Que demais, que demais. Muito legal. Nicole perguntou aqui. Paris 2024 já está aí. Como estão as expectativas de vocês para verem as meninas jogando? Vocês acham que Zé vai inovar no elenco? É difícil falar. Depende do que acontece nessa Superliga também. Na Superliga, os jogadores estão jogando fora também. O Zé olha muito a atuação do momento, assim. Mas eu acho que a base nunca muda muito em um ano, assim. Falta um ano. A base mantém. Eu acho que o Brasil tem muitas condições de ganhar ouro. Eu falo assim, hoje a gente está atrás, gente. Você falar que a gente é uma Ferrari hoje, eu estou mentindo. Falar que a gente é um Corsinha querendo ser uma Ferrari, entendeu? Mas assim, a gente tem que visar o ouro e correr atrás. Saber que a gente tem que ralar muito, mas eu acredito muito. Corsinha, você foi humilde, tá bom. Alana, como foi para sua geração a rivalidade entre outros países e jogadoras? Acho que sempre foi uma rivalidade muito forte, né? A gente sempre teve a... Rússia, Cuba. Cuba mais no começo, Rússia mais no final. Mas acho que Rússia, sempre foi, porque a gente sempre estava ali jogando contra elas ali na final. Momentos decisivos. Em momentos decisivos. Estados Unidos, porque é um time que debocha muito, um time que grita, um time que dancinha, dança. Então a gente sempre tinha essa rivalidade, porque eram times que a gente sempre encontrava na final, né? E aí a gente tinha a equipe da Rússia que a gente sabia que era um potencial muito alto, que era difícil ganhar delas. As jogadoras, se ela é alta, tinha de 2 metros. Era todo mundo tipo ela pra cima, entendeu? Gente. E é engraçado, quando as pessoas me encontram na rua, elas falam assim, nossa, eu pensei que você fosse mais baixinha. Eu falei, é porque você me vê do lado delas. Aí mais baixinha. Tem que dar uma controlada quando acontecem essas provocações, né? Como é que faz pra não perder a cabeça de... Ai, eu ia perder. Ai, gente, que provoca de volta. Eu acho que a gente gostava, né? Eu acho que isso deixava a gente mais assim no jogo ainda. Eu gostava de jogo com Mas o que era, provocação. tipo, de provocação, Às vezes assim? você grita na cara. Porque não tem contato físico, né? Mas você faz um bloqueio, Você dá uma dá encarada. uma encarada, entendeu? Ou faz um ponto de ataque, olha do fundo do olho da outra. Ou entendeu? senão, quando você volta pra rede novamente, você já volta ali olhando, fuzilando aquela ali já. Ou dá uma risadinha, tipo, né? Ah, que delícia. Mas, tipo, de xingar não parte, assim. Não, porque se o árbitro Não. escutar, é cartão na hora. entendeu? Ah, tem isso, né? Tem. Até Aí você toma provocação. advertência. O árbitro dá advertência, se for muito assim nítido, vai dar advertência e depois já leva cartão, se continuar tão intenso assim. Então você tem que provocar sem o árbitro ver muito, entendeu? Tem que disfarçar bem.
O Luca perguntou se existe alguma jogadora que foi mais difícil, assim, uma mais marcante, que foi muito difícil de jogar. Ai, Eu falo pra mim a Gamova. Gamova, Sokolova, que era da mesma seleção. É porque a Gamova... A Gamova ficou muitos anos também, igual a gente, né? E ela tem 2 e 4. Então era muito difícil você Gamova? bloquear ela. Era muito difícil. Quando ela tava no dia dela, esquece. Não tinha como bloquear. Era muito difícil. Ah, tá. É. Lembrei. É. E tem isso no Sim. esporte, né? Tem dia que não é nosso dia, né? Tem. A gente tem que minimizar os dias que não são nossos dias. Mas, assim, o esporte coletivo ainda tem isso. Se não é meu dia, talvez seja o dia dela, consegue me cobrir um pouco. Tem pelo menos isso, entendeu? A gente tem que saber jogar como time, como grupo também, porque nem todo mundo vai estar no melhor dia. E o que a gente fala do alto nível, assim, do atleta, dos melhores, é que eles nunca vão cair de um certo lugar. Você não pode estar um dia aqui, outro dia aqui. Você tem que, pelo menos, quando cair aqui, entendeu? E eu acho que quem consegue achar essa regularidade é quem se destaca aí por mais anos. Entendi.